الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، caros irmãos, o Ramadã está a chegar. O mês de Ramadã daqui a pouco vai chegar. Então, senti-me obrigado a falar com os irmãos para tentar abrir a mente, tentar recordando a mim e recordar aos irmãos que o Ramadã está a chegar. Quando eu falo que o Ramadã está a chegar, não quero dizer de que o Ramadã está a chegar e preparem jejuar. Não, eu sei que muitos muçulmanos, mesmo aqueles que não fazem salat, quando chega o mês de Ramadã, eles preocupam-se em jejuar. Mas nesse momento o que me preocupa é dar alguns conselhos relacionados ao mesmo. O mês de Ramadã que está a chegar, precisamos de ficarmos preparados economicamente, ter um pouco de dinheiro para alimentação sua. Vai abrindo jejum para comer alguma coisa. Não estou a dizer muito dinheiro. Dinheiro, como outros dias que temos tido. E depois precisamos de ficar preparados espiritualmente, psicologicamente, moralmente. Isso tudo vamos precisar. Porque quando chega o jejum, algumas pessoas, quando estão a ouvir a dizer que o Ramadã está a chegar, ficam muito chateadas, ficam muito tristes, porque o Ramadã está a chegar, vamos jejuar, vamos ter fome. É triste, meus irmãos. É triste. Wallahi, é triste. Esses irmãos, se soubessem qual é a vantagem que o Ramadã traz, eles nunca haviam de fazer isso. Nunca haviam de fazer isso. É por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse: wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. O vosso jejum é melhor para vocês. Se jejuassem, seria melhor para vocês. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer. Então, nós estamos a ter medo quando o Ramadã está a chegar. Nós costumamos observar uma coisa no Ramadã. Não sei se eu observo sozinho. Quando chega o mês de Ramadã, outros meses você fica com problemas de dinheiro, problema de alimentação, aqui, ali, não sei o quê. Mas quando chega o mês de Ramadã, você consegue ter dinheiro, mesmo não ser muito, mas o dinheiro que você não conseguia ter, 100, 50, 20, consegue ter. Alimentação, consegues ter na sua casa, coisa para conseguir abrir o jejum com ele, coisa para conseguir alimentar-se com ele e alimentar suas crianças, consegue ter. Isso aí Allah subhanahu wa ta'ala costuma trazer para dar-te força continuar o jejum. Mas nós não conseguimos entender isso. O mês de Ramadã é um mês que Allah subhanahu wa ta'ala pôs lá muita recompensa de qualquer maneira. Pequena coisa, muita recompensa. Pequena coisa, muita recompensa. Então Allah subhanahu wa ta'ala entornou lá as recompensas. Aquilo é uma feira de boas ações. Fora a feira das recompensas. Quem quer recompensa, entra lá mesmo. Vai recolher. Recolhe como você quiser. É tempo de leitura do Corão. Temos que aproveitar o Ramadã no seu máximo. Usarmos suas noites no tahajjud, na leitura do Corão. Acorde, meu irmão. O Ramadã só tem 30 dias. Acabam.
acorde, faça tahajjud, faça salate. Primeiro, você pode acordar, se quiseres, 1 hora. Faz 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Ou não, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Até 3h30. A ler o Corão. Ou acorda 2 horas. É melhor acordar 2 horas para teres uma parte de dormir, para teres a força, e uma parte de ibada, que é a adoração. Então, você acorda 2 horas. Faz 2 horas, 3 horas. Até 3h30. Paras de ler o Corão. Entra no Salate. Faz 30 minutos de Salate. De 3h30 até 4 horas. A fazer o Salate. Tahajjud. Salate perfeito. Sem conversar com sua alma. Tentar não conversar com sua alma. Conversar com a alma é o quê? É aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. Hadith nafs. La yuhaddithu fihi ma nafsahu. Não conversar com sua alma, quer dizer, não ficar distraído, começar a buscar assuntos alheios, assuntos de fora que não tem nada a ver com o salate. Você ficar concentrado no teu salate, naquilo que estás a fazer, se é dua, no seu dua. Então, tenta ficar concentrado no seu salate, faça 2 em 2 rakats, cada 2 rakats tem de dar salam. Cada 2 rakats tem de dar salam. Mas aqui nós não podemos correr para a quantidade de rakats. Temos que correr para a qualidade de rakats. Rakat perfeito. Organizado. Quando estou a dizer rakat, são aquelas unidades do salat que se fazem. Unidade daquela oração. Rakat perfeito. Organizado. Com toda a tranquilidade. Quando chega no sajda, prostração, quando leva a cabeça, põe no chão, colhe a sua cabeça no chão e fale com seu Senhor. Faça dua. Peça daquilo que você quer. Peça daquilo que está a te dar falta. Converse com seu Senhor como você quiser. Chore se conseguir chorar. Depois levanta, continua, faça uns 30 minutos, mas cada 2 rakats tem de dar salam. Dessa maneira, pouco aos poucos. Essa é noite. De dia, o Ramadã tem de ser fechado com o jejum, leitura do Corão. Leitura do Corão tem de ser aproveitado nesse tempo. O Ramadã tem de ser aproveitado segundo por segundo. É um mês que termina, é um mês que tem seu princípio e seu fim. Termina, são 30 dias, não é nada. São 30 dias como outros meses, passa. E passa consigo aquilo que ele traz das recompensas. Vamos aproveitar o mês de Ramadã quando chega. Ele traz muita recompensa, temos que aproveitar aquelas recompensas. O Ramadã traz consigo uma noite que é Laylatul Qadr. É aquela noite que o Corão foi revelado. Então, o mês de Ramadã é o mês do Corão. Temos que aproveitar leitura do Corão. Alguns podem dizer, mas eu não sei ler o Corão. Eu tenho muita dificuldade na leitura do Corão. Você que tem dificuldade a ler, com dificuldade a ler, a gaguejar, é melhor que eu que vou ler fluentemente. Você vai ter 2 recompensas. Recompensa de dificuldade, mas a tentar, e recompensa da leitura. Eu vou ter só recompensa de leitura, porque não estou a apanhar a dificuldade, estou a ler fluentemente. Então, faça o jeito de ler o Corão, mesmo com dificuldades, até onde você puder. A recompensa da leitura do Corão, fora do mês de Ramadã, cada letra, o professor sallallahu alaihi wasallam disse, você ganha 10
recompensas. Cada letra, não estou a dizer palavra, letra, você ganha 10 recompensas. Mas no Ramadã, esses 10 são triplicados. Chega até 70 vezes. Al-ashru, al-hasanatu bi'ashri amthaluha. بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. A recompensa, uma, sobe até chegar 10 vezes. O 10 vezes sobe até chegar 70 vezes, 700 vezes. Então, vamos lá aproveitar o Ramadã. Tem tempo que termina. Vamos aproveitar jejuando. Imagine pessoa que está lendo, que está lendo o Corão, leu uma página só. Quantos 70 tem? Uma página só. Quantos 70 tem? Eu tinha um professor, ele tinha Corão, ele disse: eu tenho Corão no carro. Quando estou a conduzir, quando chego no semáforo, paro. Aquela fila de carros à espera de semáforo, eu tiro meu Corão, começo a ler. Algum de nós pode dizer que mas esse aí exagerava também. Ele vai aproveitar o que aí? Que leitura vai fazer? Os 2 minutos ou 1 minuto ou 30 segundos que ele vai fazer ali naquele lugar, ele vai ler uma coisa de 70 palavras, posso dizer, até não são letras. 70 palavras ele vai ler. Nessas 70 palavras, quantas letras existem? E cada letra ele está a tirar 700 vezes. E mais. Agora, o que ele ganha? O que ele vai sair com aquele... O que ele vai sair nesse... O que ele vai tirar nesse lugar? Quantas recompensas que ele vai sair com ele nesse lugar? Isso, às vezes, a pessoa começa a pensar, não tem nada aqui. O professor sallallahu alaihi wasallam disse: "La tahqaranna min al-ma'ruf shay'an, walau an talqa akhaka biwajhin talaq." Você não pode menosprezar nenhuma coisa. Não pode menosprezar nenhuma coisa. Mesmo você ver que essa coisa é mesquinha, não é nada. Não pode menosprezar nenhuma coisa boa. Mesmo, depois ele deu o exemplo, disse: mesmo você encontrar-se com seu irmão com uma cara sorridente. Isso aí parece ser pouco. O professor Salama disse: não é pouco isso aí. Então você não pode pensar que você lendo 2 palavras é pouco. No Corão não é pouco. É pouco para você, mas não é pouco. Os dias, estamos a ler o Corão, estamos a jejuar. O jejum tem de ser controlado. Cada um tem de controlar o seu jejum para não entrar nenhuma poeira que pode vir sujar o seu jejum. Fica já a saber uma coisa, meu irmão. O jejum são 30 dias. O mês tem 30 dias. E vai. E fica já a saber que o Ramadã aparece uma vez por ano. Uma vez por ano. Você nem sabe se vai chegar o outro ano. Você nem sabe se vai chegar o outro ano para jejuar o outro Ramadã. Dizer, essa aqui, vou jejuar a maneira, o próximo ano é que eu vou jejuar bem. Quem vai te dizer? Quem vai te dar essa chance de você chegar lá? Quem te disse que você vai chegar lá? Atala al-ghaib am ittakhadha inda ar-Rahman ahda? Será que você descobriu o oculto? Os segredos de Allah subhanahu wa ta'ala? Ou você tem um acordo com Allah que está a te avisar coisas? Então não podes fazer, meu irmão. Quando entra o mês de Ramadã, cada pessoa, aconselho-os, e aconselho a mim também, cada pessoa quando encontra o Ramadã, quando entra Ramadã, quando ele está vivo, saudável, ele tem de jejuar como se fosse o último Ramadã para ele. Tem de jejuar como se fosse esse o último Ramadã para ele. O outro ano, ele não estará. Chegará lá quando já morreu. O Ramadã vai chegar quando ele não existe nesse mundo. Então tem de ter isso, tem de ter essa convicção na sua cabeça para você fazer bem o Ramadã. Jejuares bem, organizar o seu jejum, controlar o seu jejum, tintim por
por tintim. Deem caridades. Dar caridade. Aqueles que guardam o zakat para o mês de Ramadã é muito bom, porque as recompensas vão subir. Entregam o zakat no mês de Ramadã, é bonito. Deem caridade no mês de Ramadã. Alguma coisa, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, nunca é demais. Para você é 1000 que deu, mas para Allah subhanahu wa ta'ala não é 1000. Não é 1000. Então, deem caridade no mês de Ramadã. Deem comida no mês de Ramadã. Alimentem as pessoas no mês de Ramadã. Alimentem as pessoas no mês de Ramadã. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Wa'atu'imu ta'ama", num hadith, disse: alimentem as pessoas. E no mês de Ramadã, como as recompensas estão a girar de qualquer maneira, alimentem as pessoas para aproveitar a recompensa do mês de Ramadã. Eu não disse que você tem muito, não. Vamos esfolarmos-nos, esse pouco que temos, alimentar os outros. Abrir jejum de um muçulmano, um jejuador, você fazer alguma coisa, ir dar a ele, comer. É muita coisa que você fez que você não imagina. Se a recompensa pusesse num saco, você não ia conseguir carregar esse saco. Temos que fazer comida, chamar as pessoas que jejuaram, virem comer. Não é pouco isso aí. Temos que dar sadaqat, caridades no mês de Ramadã. Temos que ficar preparados. É por isso que eu disse preparados economicamente, porque vamos precisar de dinheiro para esse tipo de coisa, precisa de dinheiro. Então, aquela pessoa que tem um seu 1000, guarde para mostrar naquele tempo. E faça isso tudo com sinceridade. Faça com sinceridade. As recompensas já andam a partir de sinceridade. E faça as leituras, os salates com concentração. Concentre-se naquilo que você está a fazer. Não podes parar de dizer Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Não pare de fazer adhkars, recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Não pare de fazer tasbihats. Não pare de falar astaghfirullah. Temos que fazer tauba no mês de Ramadã, temos que pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala e arrependermos-nos das maldades que temos cometido. É o tempo, o mês de Ramadã, jejua como se fosse seu último mês. Como se fosse seu último Ramadã. Faça tauba como se fosse o último seu Ramadã. Concentre-se em Allah subhanahu wa ta'ala. Seja sincero com Allah subhanahu wa ta'ala em jejuar humildemente, de uma maneira perfeita, para Allah subhanahu wa ta'ala sair o mês de Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala satisfeito conosco. Vamos fazer esse tipo de sacrifício para Allah subhanahu wa ta'ala ficar satisfeito conosco. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala jamais muda a situação de um povo até que o povo mude a sua situação primeiro. Então nós temos que ficar concentrados, mostrarmos a Allah subhanahu wa ta'ala que nós já estamos arrependidos e já mudamos da nossa maneira. E a partir de já queremos tudo fazer para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, para Allah subhanahu wa ta'ala abrir-nos uma fonte nova. Abrir-nos uma fonte nova. Yaftahu Allahu al-khayra fi aydina. Allah subhanahu wa ta'ala abrir o bem nas nossas mãos. Fazer passar as guerras que estamos atravessando. Temos que pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, Ele é o dono disso. Ele é o dono disso tudo. Então eu aconselho os meus irmãos e a mim ficarmos preparados para o mês de Ramadã que está a chegar, para tentarmos fazer o nosso máximo. O nosso máximo. Não pode
deixar passar nada. Acorde os seus familiares para fazerem contigo, para não perderem este dia. Não pode esperar chegar até aqueles últimos 10 dias. Não, começa a partir de a fazer isso mesmo, para ganhar melhor as recompensas. E eu estou a falar isso, estou a tentar agora moralizar-me, organizar-me espiritualmente, moralmente, financeiramente, tudo estou a tentar pôr no seu lugar para ver se consigo jejuar em ordem, tranquilidade, com amor e temor em Allah subhanahu wa ta'ala. Temos que ter medo em Allah subhanahu wa ta'ala. Então eu deixo-vos aqui. Jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Até no mês de Ramadã, insha Allah ta'ala.